Olá, boa tarde. Bem-vindo à nossa Cozinha do Atual. Que tal um lanche saboroso para o fim de semana? É só anotar a receita porque fica gostoso demais. Nossos palitinhos de cebola. Você vai ver como é fácil e ótima opção para qualquer momento. Como petisco, como lanche, sempre faz a diferença. Farinha de trigo, deixa eu colocar aqui as luvas. Nós vamos usar o creme de cebola. É fácil você encontrar de diversas marcas hoje no mercado e o creme de cebola de uso culinário. Você tem a sopa de cebola e tem o creme. Aí no caso, para fazer os palitinhos, tem que ser o creme de cebola, viu? A sopa não vai dar certo. Um pouquinho de fermento, manteiga, leite, ovo e um pouquinho mais de farinha de trigo, se precisar. Então eu vou misturar aqui. Nessa farinha de trigo, nesse caso, a quantidade de fermento, é bom você usar a farinha de trigo sem o fermento e usar apenas a quantidade que a gente está indicando na receita. Aqui, vamos colocar o creme de cebola, misture, a gente chama os ingredientes secos, o fermento em pó, o cheirinho, né, do creme de cebola já fica com um toque bem especial. Na verdade, nós acabamos de temperar, né, a farinha de trigo e fica muito gostosa. E para a quantidade, não tem necessidade nem de você colocar sal. O creme de cebola já vem com bastante sal. E nós vamos usar também a manteiga já também salgada. Misturando o leite, a quantidade certinha também que pedimos em nossa receita, um ovo inteiro e vamos agora literalmente colocar a mão na massa. Vamos mexer todos esses ingredientes. A manteiga já em temperatura ambiente, mas tá frio, né, gente? O frio tá danado. Às vezes melhora, às vezes piora, mas estamos no inverno. Então essa manteiga está em temperatura ambiente, mas mesmo assim ela está bem geladinha. Se precisar de um pouco mais de farinha de trigo, eu vou colocar, mas só vou sentir isso na hora que estiverem todos os ingredientes bem misturadinhos, uma mistura bem homogênea, e aí eu vou ver se vai soltar de minha mão. Vamos lá então, passe de mágica só para ganharmos tempo. Fica uma massa bem interessante, eu precisei de colocar mais 2 punhadinhos de farinha de trigo para ela chegar, ó, a esse ponto, fica uma bolinha. E aí nós vamos sovando um pouco e colocando ainda a farinha na superfície de trabalho. Pode ser em cima da mesa, da bancada, onde você for trabalhar. Vou pegar aqui um pedacinho e fazer como se fosse uma minhoquinha, né? Vamos fazer os nossos palitinhos. E aí você vai, a criançada adora fazer isso, viu? Pode contar com a ajuda delas, que com certeza vão adorar. Uma ótima dica até para fazer agora nas férias, porque facilita a vida de todo mundo, arruma uma atividade legal e vale a pena. Então você faz um palitinho, esse aqui eu vou cortar em 3, porque nós vamos fritar. O óleo já está ali no fogo esquentando, eu vou cortar aqui em 4 pedacinhos. Esse não é de forno, esse vai como uma friturinha. Será que tá bom o óleo, Divina? Um pouquinho. Passe de mágica apenas para o óleo esquentar um pouquinho mais. Bom, com o óleo já quente, vamos colocar os nossos palitinhos para fritar. Eu não tentei fazer esses assim no forno, então não vou te dizer que vai dar certo. Na friturinha assim, com certeza vai dar. Olha só, e você vai aos pouquinhos, o óleo deve estar bem quente e ele é muito rápido. Ó, já tá saindo um aqui, ó. Se deixar muito tempo, acaba tostando, porque o óleo está bem quente. Ó, você vai colocando uns e tirando os outros. E é rápido mesmo, gente. Senão, ó, ele fica tostado. A gordura estando quente, realmente é muito fácil de fazer. E o legal é que rende bastante. Uma massa dessa quantidade, olha, vai dar aqui pelo menos para uns 100 palitinhos desses, né, Divina? Dá bastante
dá uma quantidade boa. Olha só, eles já fritinhos. Não crescem muito porque a quantidade de fermento não é tão grande, apenas para ficar bojudinho. Ele fica crocante por fora e bem macio por dentro. Se você quiser servir com um queijinho parmesão ralado por cima, também dá um sabor bem especial. Ficam como se fossem uns snacks, até para a garotada poder fazer assim uma dica interessante para o lanche. Vai receber os amigos em casa, né? Como um petisco também, se você quiser servir uma cerveja, um chopinho. Lembrando, né? Se beber não pode dirigir de maneira alguma, mas serve também para essas ocasiões. Quer fazer uma pastinha, né? Apenas assim uma brincadeira, vai assistir um jogo ou então vai assistir a um bom filme. É uma ótima dica para essas ocasiões especiais. Eu vou terminar ainda de fazer todos os nossos palitinhos aqui e fritar, porque daqui a pouquinho eu vou mostrar eles arrumados, né, numa mesa bem bonita e, é claro, né, sempre dando aquele toque especial para você fazer no dia a dia. Um breve intervalo? Você espera um pouquinho? Então já já o Atual está de volta com muito mais. E no terceiro bloco, todos esses snacks, esses palitinhos de cebola prontinhos para você aproveitar. E a receita está no site www.atual.tv.br. Já estou voltando. O Atual está de volta e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Será que as brigas dão assim um incentivo a mais para o relacionamento ficar melhor? Por isso nós convidamos a sexóloga Dalva Bruchi, que vai falar sobre esse assunto. Boa tarde, Dalva. Boa tarde. E bom tê-la aqui no Atual. Obrigada, o prazer é meu. Tá certo. Bom, vamos falar sobre relacionamentos. Relacionamentos mudaram muito, né? Isso, vamos falar até um pouquinho de décadas, até a gente chegar na questão das brigas. Como é isso? As décadas se influenciam mais em fatores mais fortes, como você fala, em traição, etc e tal. Mas as brigas, elas têm uma característica muito importante, que eu acho que é de você saber que o que você fala, você não consegue engolir de novo, né? E observar que existem coisas que você fisiologicamente não consegue alterar. Se altera o amor, altera o ódio, né? Quem ama hoje, amanhã pode odiar. Quem odeia hoje, amanhã pode amar. Mas você não consegue retirar do coração de ninguém a menor parcela de mágoa. As palavras, ela tem uma percepção diferente, no caso. Muito grande. Então, quando você tem uma briga em que você coloca para fora as coisas que estão te incomodando e aquilo esclarece coisas que às vezes ciúmes, etc e tal, você consegue levar aquele relacionamento para um outro ponto, né? Onde fazer as pazes é uma delícia, não é isso? O abraço tem outro sabor. Agora, quando você usa aquele momento e ao invés de você escolher a hora certa ou a palavra certa para tirar a dúvida do coração, você agride verbalmente e produz mágoa, aí você não consegue apimentar a relação, não. Você caminha para destruir a relação. Então, por exemplo, uma briga em que a outra pessoa apenas quer falar mal da outra, até mesmo em questões físicas. Não, você tá gorda, ou o outro fala, não, você tá, assim, até mesmo depreciando um pouco a imagem um do outro. Isso pode gerar um conflito diferenciado? Pode. Todas as vezes em que você mexe com a autoestima, com frequência você produz mágoa. E aí você vai caminhar para aquele relacionamento se destruir. Todas as vezes que você tem uma pequena briga para esclarecer um ponto de ciúme ou de desabafar alguma atitude que teve que não foi legal no encontro social, uma coisa assim, ou no trato das atividades domésticas, aí você desabafa, você relaxa, o outro te entende, né? E brigar por ciúme geralmente produz uma certa pimentinha, né? Olha só.
É uma certa pimentinha. Porque você não está mexendo com a questão da autoestima do outro. Muito pelo contrário, você está hipervalorizando o outro, né? Aquela forma de você valorizar o outro, entre aspas, né? Acaba apimentando, né? Depois vem logo fazer as pazes, e as pazes aí tem um sabor especial, tem aquele sabor de, pô, se eu duvidava desse amor, esse amor existe, o tesão existe, né? É diferente de quando você cria uma situação de depreciar. E essa, às vezes, pode não ter uma volta agradável. Essa briga pode ser uma briga para sempre. O outro pode não ficar satisfeito. Pode até aparentemente superar, mas aquilo vai ficar incomodando, né? E quando outra briga lá na frente, aquilo tudo vem à tona. Né? Por exemplo, quando o ciúme fica guardado também e a outra pessoa nunca fala e de repente aquilo explode, quando ela vai guardando, do jeito que, assim, não aconteceu, não falou, eu guardo mais um pouquinho, aí não acontece de novo, aí não fala, guarda mais um pouquinho. Isso, na hora que explode, é bom ou é ruim? É melhor explodir aos pouquinhos. Duas coisas são diferentes aí. Uma delas é o fato de que você deve escolher a hora certa e a palavra certa. Porque se você tem razão, mas você escolhe a hora errada e a forma errada, você acaba jogando a possibilidade de resolver o problema fora e arruma mais um problema, né? Ao invés de resolver aquele. E a outra situação é que quando você cria essas brigas e não resolve, você vai engolindo, você vai criando, desenvolvendo problemas físicos para você, né? Você vai criando atritos e desenvolve os problemas chamados funcionais, distúrbios funcionais ou psicossomáticos. Vai tendo insônia, vai tendo gastrite, E uma coisa é você brigar porque sentiu que o seu namorado ou o seu marido foi paquerado. E uma coisa muito diferente é você sentir que o seu marido insiste em paquerar, né? Aí você engole uma vez, engole a segunda vez, a terceira vez você dá com um pau de macarrão na cabeça dele e já pôs. Olá, você tá... Não pode não, hein, gente? Pode. Mas assim, é uma questão, eu sei que a gente está rindo, mas é difícil uma briga, né, não ser... Qualquer tipo de briga não é agradável. Não é. Sempre tem palavras ruins. Muitas. E isso às vezes tem jeito de ser resolvido, depois o abraço fica mais gostoso, mesmo usando as palavras erradas? Olha, volta-se, mas com frequência você vê lá na frente que as coisas sempre voltam a incomodar. Existe um ditado chinês, quer dizer, nem é chinês, é tibetano, que diz que são as pequenas pedras do caminho que levam o homem ao chão, porque das grandes ele desvia. E isso é normalmente o que acontece dentro do casamento. As pequenas picuinhas mal resolvidas, as pequenas brigas em que existe depreciação, elas vão se acumulando, vão ficando guardadas, até uma hora em que a relação vai ficando morna, vai perdendo seu interesse e acabou. É melhor quando você tem uma grande explosão e aquilo se resolve ali e o afeto explode de volta, do que essas coisas que vão ficando, sabe? Quando você sempre uma frasezinha para incomodar. Então, eu vou te fazer uma pergunta e você responder no próximo bloco. Você deve ir para a cama emburrado? Cada um vira para um lado e pum, dorme? Daqui a pouquinho você me responde essa pergunta no próximo bloco. O Atual está de volta com o resultado da receita de hoje. Um delicioso palitinho de cebola que é uma ótima pedida para as férias, viu? Já está aqui na mesa para petisco, então fica uma delícia. Quer fazer assim umas brincadeiras em casa? Chamar os amigos, ver um bom filme? Pode fazer esse palitinho que dá certo. E a criançada também vai adorar. Apesar de ser de cebola, fica com um gostinho assim maravilhoso. Pode apostar que nessas férias isso aí é tudo de bom.
Entre no nosso site, que é o atual.tv.br. Lá você encontra todas as receitas e tudo o que precisa para fazer igualzinho eu faço. Até melhor, que eu tenho certeza que você vai usar ainda mais a criatividade. Aproveite, inclusive, eu aceito assim sugestões para novas receitas, viu? Estou esperando você no site também. E agora o Atual não para por aqui, tem mais para você. Depois de mais uma delícia na cozinha, eu perguntei no bloco anterior para Dalva Bruch se a gente deve ir para a cama depois emburrado ou tem que resolver o problema antes de dormir, hein, Dalva? É muito melhor ser antes de dormir, né? Porque o bom de dormir é dormir de conchinha, né? Emburrado não tem jeito de dormir de conchinha. Vai ficar cada um para um lado. Né? Então, eu sugiro sentar, tomar um bom vinho, né? E mas tem clima para isso? Como faz isso? Mas a gente resolve, as brigas têm que ser resolvidas acordadas. Alguém tem que dar o braço a torcer? Ceder faz parte do casal, não de um, de dois. Porque quando se briga não tem só um errado e quando se faz as pazes não tem apenas um que ceder, né? Faz parte do casal. Sim. De ambos os lados tem que ceder. Né? Ninguém tem a razão completa no mundo em nada. Por que a gente vai ter a razão completa em casa? Então, se você gosta mesmo, vale a pena. Antes de dormir, aqui, eu trouxe um vinho pra gente conversar. Ou se não bebe bebida alcoólica, traz um cafezinho, né? Vamos ficar acordados, já que o café... Eu acho que o importante é isso, é resolver acordado e dormir de conchinha. Agora, uma questão assim muito forte dentro de um casamento e que a gente vê reclamação agora, tanto dos homens quanto das mulheres, não é um problema só das mulheres hoje em dia, é a questão da traição. Isso tem cura? A infidelidade, ela tem duas características que são importantes. A mulher, ela considera traição se o marido for para a cama com outra mulher, né? Vai para a cama e tem afeto por ela, quer dizer, vai várias vezes com a mesma mulher, tem encontros com a mesma mulher, conversa com ela no telefone e tal. Aí ela se considera traída, porque culturalmente... É outro relacionamento. Culturalmente, ela foi acostumada, numa determinada geração, a ver a traição sexual como uma coisa de homem. Então, quando entra afeto na relação com o marido dela, ela se sente traída. Já o homem, ele já foi educado para ver a traição física, tanto quanto a traição afetiva, no mesmo padrão. Então, se a mulher tem uma relação física com outro, ele se sente altamente prejudicado. Entendeu? Agora, você tem diferenças de gerações. Nós tivemos uma geração em que a mulher não tinha direito a votar, não tinha abertura econômica, ela não participava do mercado de trabalho, ela não tinha condições de sustentar os filhos. E ser divorciada, então, nem pensar. E ela ainda tinha a pressão da igreja que dizia que a mulher separada ela tinha que ser discriminada, ela não podia mais se confessar, se comungar, era ela banida dos rituais da igreja. Então ela suportava a infidelidade porque ela não tinha como suportar as pressões socioculturais, né? Depois entra uma outra geração, que é a geração que a mulher tem uma impulsão no mercado de trabalho. Então ela não tem tolerância para traição e ela se vê em pé de igualdade. E depois tem o jovem que volta a ter tolerância à infidelidade, tanto dela quanto dele, porque ele passa um período, né, em que ele troca as relações do ficar, ficando, tô em rolo, tô não sei o quê. Tô numa relação, tô enrolado, né? Tô enrolado. E nesse rolo, às vezes acontece da menina ficar com outro, ou do menino ficar com outra, e se retorna. E eles não consideram mais traição. Não, eles têm mais flexibilidade para entender isso. Isso deixa, assim, os relacionamentos um pouco mais rasos? Os relacionamentos se tornam superficiais durante um período, né? Mas, na verdade, o amor é um afeto construído. Mesmo tendo esse período de rolo, vai e volta, ficando, não ficando,
Às vezes eles têm dúvida, não sabem se estão namorando ou não, brigam. Até que eu queria, mas eu não sei se o outro quer, né? Exato. Você vê a mesma reclamação de meninos e de meninas. Eu quero uma pessoa para namorar, mas não conseguem sair do estágio de ficar, né? Então essa coisa superficial do afeto tende a ser superada na medida que o amor é construído, Sim. né? Mas fora disso... Então qual a dica que você, né, dá, até mesmo naquelas coisas todas que você escuta em consultório? Não tem receita de bolo, Não, né? não Se tivesse, eu dava até ali na cozinha rapidinho. Mas até para os casais assim que vivem com muitos conflitos, o que pode acertar essa situação toda e melhorar? Bom, duas coisas são importantes. Uma é dialogar, saber dialogar, para não ferir, para não magoar, para não arrumar mais problemas ao invés de resolver um. E segundo, não agredir-se, né? Não passar do ponto e agredir a si mesmo porque não coloca para fora. Porque se você agride a si mesmo, você vai deixando de ser um casal, deixando de ter uma relação e passando a ter uma solidão a dois. E destrói o relacionamento também. Lembrar que nada melhor do que fazer as pazes, o abraço, o beijo na hora das pazes é muito mais gostoso. Lembrar que a pimenta de um relacionamento é todos os dias. Quando o relacionamento fica tão arroz com feijão, fica tão morno, né, que não precisa mais de um período gostoso de preâmbulo, né? Aí, para quê? É a mesma coisa que você fazer amor com um amigo. Ou não tem graça. Volta a ser o que era antes, ou melhor acabar por ali. Lógico. Ninguém vai Morno estar na feliz. Temperatura. Ou você está gelado ou você está quente. É verdade. Né? Dalva, obrigada mais uma vez pela sua presença e até a próxima oportunidade. Obrigada a você e obrigada ao telespectador. Até a próxima. Tchau. O Atual mais uma vez fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta a partir de 12h15. Assista agora o SBT Jornal.